nós ainda não conseguimos sair do capítulo 6, que é a questão ainda que está por. Então nós vamos voltar a leitura do capítulo 3 a partir do versículo 16. E a mulher disse: não pegarei o dinheiro da dor e a tua afeição. Jurou pela ti e o teu desejo pegará o teu marido e ele te dominará. E Adão disse: por quanto deste ouvido a voz de sua mulher e comeste da árvore de que te ordenei dizer, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, quando comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e carnes também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente, o Senhor Deus pôs o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora do mar. E havendo lançado fora o homem, pôs pelo vindo ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Nós temos trabalhado nos últimos encontros a necessidade da visualização desse conteúdo como um convite à reflexão sobre aqueles pontos que refletem a nossa dificuldade mais profunda, especialmente aqueles comportamentos que têm sido identificados por nós como um erro. Isso vai ser fala de um pecado de fome. Esse pecado original pode ser para nós o ponto a partir do qual nós estaremos trabalhando todos outros pecados, entre aspas, que surgem ao longo da nossa caminhada. Porque nós sabemos que a evolução é lei da vida, lei que nos promove. Nós podemos resistir no tempo, resistir em função da nossa rebeldia, em função das nossas dificuldades, em função da nossa falta de disposição para trabalhar a nossa transformação. Nós podemos resistir pelos motivos pessoais mais diversos. Mas, até essa resistência, ela chega em tempo de exaustão. E foi aquilo que nós comentamos, os caminhos pelos quais aquelas vertentes que geram um movimento de produção. Nós podemos optar por um caminho de evolução, de saturação, que foi aquela exaustão que nós comentamos, ou podemos optar por um caminho consciente, onde nós apropriamos o sentido profundo da lei de liberdade. Então é a partir do livre-arbítrio, dessa possibilidade de escolha, que nós elaboramos um plano de vida particularizado, onde cada qual, de fato, é o que seu destino. Essa estruturação de vida, a partir do livre-arbítrio, a partir da lei de liberdade, define posicionamento pessoal, onde o tempo é um tempo próprio, cada um tem seu tempo. O como também é um como próprio, um como que não pode ser projetado no outro, pois o alicerce, o fio é pessoal e intransferível. E temos aí um componente que funciona como combustível. Esse combustível que é o esforço próprio. Nós temos também os elementos que emolduram a nossa esforço. Só que, antes desse ponto, para que a escolha seja feita, nós teríamos dois elementos que antecedem. E seria a pergunta: e o que?
querer seria um posicionamento íntimo, a partir dessa condição do quê? Que eu vou querer. Então, essa identificação abre um espaço para um alinhamento com aquilo que nós já conquistamos. Quais são os meus interesses? Quais são as minhas motivações de vida? Quais são os meus valores? E esses valores mudam no tempo. A partir da experiência do fruto, nós identificamos o bem e o mal. Então nós já temos a noção daquilo que seria o certo e o errado. E o que eu quero? Eu quero algo que me remete a uma construção do bem? Ou ao contrário, o meu querer está me posicionando numa frente daquilo que eu realmente já identifico como sendo mal. Então esse seria o primeiro passo. O segundo passo, também já exaustivamente trabalhado como uma lei e que nos situa na condição, na vigência de uma outra lei, que o dever é também uma lei. E o dever, trabalhado exaustivamente, nos convidou a uma obediência. Qual obediência? A lei, a ordem, a vontade da vida. Então existe o meu querer, existe um dever que me convida a optar pela vontade do Pai. Então, que Deus interna, a minha consciência promove como sendo a condição de vaga. E eu me ajusto, obedeço a essa lei para que eu possa realmente ficar numa faixa de equilíbrio e sintonia. Ao contrário daquilo que aconteceu em termos desses pecados originais. Quando nós falamos dessa sequência, aquilo que eu quero, aquilo que eu devo, e se eu escolho esse caminho ou não, nós teríamos de colocar um outro componente nessa escolha. Dever escolher. Então, o que eu vou escolher? Vou escolher algo que seria pertinente à minha capacidade. O pessoal fala o seguinte, ó, eu quero ser puro, né? Eu quero ser puro. Eu devo ser puro. Está errado isso? Não quero ser puro. Eu devo ser puro. Espírito, sabe? Está mental dos espíritos. E a minha escolha é por ser um espírito puro. Mas dentro do plano da minha capacidade, já é possível viver essa condição? Então nós teríamos de ter essa tranquilidade. Porque, em meio às escolhas e o desenvolver do processo de crescimento, nós criamos um estado de alma que é extremamente angustiante. Então, a angústia, aquilo que nós trabalhamos durante tantos momentos das reuniões anteriores, acabam por ocupar e roubar a cena da nossa vida. E quais seriam os componentes geradores dessas duas condições? Um erro de cálculo, um erro de escolha, um erro de querer, um erro da aplicação do meu dever. Só que a própria lei de evolução absorve como metodologia a questão do próprio erro. Tá certo? Você lembra na semana passada que nós falamos que o desafio é que nós fôssemos originais do erro? Vocês lembram disso? Nós tínhamos de ser originais do erro? Por quê? Porque o erro é a expressão da busca de fazer algo que pode ou não ser correto. Aquilo que nós fazíamos lá atrás, como uma condição definida como correta, hoje nós olhamos absurdo. Isso é inaceitável no plano de humanidade, porque nós vamos crescendo
nesse entendimento da vida, vamos utilizando as nossas escolhas. Então, quer dizer, o que acontecia? Vamos colocar em época de guerra, né? Época de guerra, o que era definido? Quem ganhava a guerra tinha direito de quê? Qual que era? A saquear. A saquear, né? Então, saquear o lugar derrotado fazia parte. Uns saqueavam e faziam mais coisas, né? E até usavam da crueldade. Então, aqueles que já não tinham a crueldade, só saqueavam, eles já estavam num plano melhor, mas de padrões de escolhas já definidas. Hoje, você pode até ter uma guerra seguinte, mas que precisa saquear? Pode ter uma condição renovada para isso. Nessa transformação, mesmo em padrões da lei de destruição, que hoje nós sabemos que existem programas para humanizar as guerras. Isso, que é essa tentativa, né, de transformar a nossa relação com aquilo que nós queremos e devemos escolher. Só que aqui nós fazemos contato com um componente indispensável. Porque o nosso trabalho é com a nossa evolução, não é? Não é por isso que nós estamos aqui? Não é? A evolução é a reunião da evolução. O título dessa reunião de evolução. Seria. O título dela, né? É reunião de evolução. Então, nós temos que estudar alguma coisa que nos auxilie nesse treinamento. Só que a evolução é conseguida passo a passo. Passo a passo. Uma série de elementos diferenciados que qualificam o indivíduo. Que indivíduo é esse? Que indivíduo é esse que está construindo a sua evolução? E aqui nós seguimos nessa condição de viver uma experiência de erro a partir desse conflito que é nos imposto. Deus nos deu conta. Escolhi, mas não tem capacidade. Está todo mundo com conflito? Em todos os espaços, o conflito está instalado. Então são conflitos que podem criar espaço a essa culpa. E nós comentamos que essa culpa pode ter um elemento extremamente terapêutico e positivo quando nós conseguimos lidar com ela como um componente que define a nossa condição de realidade, aqui é a questão da realidade. Porque muitas vezes nós trabalhamos com a ilusão. Que ilusão? Aquilo que eu quero, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escolho. Esse plano ilusório de uma possibilidade de construção ideal. Nós não seremos espíritos. Nós temos alguns instantes, né? Mas espíritos puros. A partir dessa informação, de tudo que nós temos aprendido, é real, é ilusório. É ilusório. Porque existem muitos movimentos a serem feitos nessa linha de evolução. Nós estamos, na atualidade, na fase da razão, trabalhando o quê? Qual é o valor que nós estamos trabalhando na atualidade? Nós estamos trabalhando a conquista da responsabilidade. A capacidade de responder aos convites da vida. Essa é a responsabilidade, essa resposta. Resposta pessoal. Mas uma resposta real. Real. Então, você é convidado numa conta de um cofre. Aí você fala assim, nossa, isso não vai dar certo. É um alcoólico, né? Que vai, fala assim, vou abrir um negócio. Que negócio? Vou abrir lá. Pra quê? Né? Seriam escolhas que os próprios espíritos definem, que não seriam produtivas. São escolhas que precisam ser feitas num momento de amadurecimento, de fortalecimento íntimo. Então, porque esbarra na capacidade administrativa de cada um. O pecado original teria, portanto, aquela conotação de expressão dos pontos aos quais nós nos mantemos fixados ou fidelizados.
pontos desses de conflito tal, que criaram a expressão de um monoideísmo, de um fechamento, de um círculo vicioso, uma faixa de atuação, que é aquilo que nós comentamos, que é o quê? O tema ou a índole da pessoa. E cada um desses personagens manifestou-se uma índole. A índole da serpente, a índole de Eva, a índole de Adão e a índole da Terra, do planeta como um todo. Todos se manifestaram dentro do seu real necessário. E para que isso não fosse trabalhado de forma extemporânea, uma série de recursos foram utilizados para que a evolução acontecesse no fluxo natural de vida, tá? Isso para que não houvesse aquilo que nós já comentamos também, esse salto que emana etapas, tentando viver uma experiência para a qual nós ainda não estamos habilitados. Autoconhecimento, componente fundamental. Anjos caídos seriam aqueles que tentaram burlar de alguma forma a energia dentro dessa expressão de evolução para fazer uma ordem própria. O nosso desafio seria perceber qual é a ordem proposta a partir do nosso Deus imanente e seguir dentro desses padrões de possibilidade para renovarmos as nossas posturas. Necessidade de querer, de dever, de escolher, existe um componente que é uma coisa, quase que uma obrigação de a gente tolerar ou vivenciar uma situação por mais tempo do que o necessário, por incapacidade de saber onde está a linha divisória da saturação, e a gente acaba se impondo uma obrigação de fazer uma coisa porque acha que tem que fazer. Principalmente quando a gente conhece mais profundamente a doutrina espírita, a lei de causa e efeito, ação e reação, então as responsabilidades geradas no passado e tal, e aí você posterga uma situação por N tempo, porque você não consegue definir qual que é a linha divisória. Como é que a gente poderia trabalhar isso? Você entendeu a questão? Eu entendi. Alguém conhece isso? Ninguém conhece isso, né? Saber até quando isso, né? Saber até... Uma nova escolha, né? Para cometer um erro novo, né? Aí inovar, né? Inovar no erro, né? Está repetindo. A pergunta dele é uma pergunta que nós não sabemos a todo instante, né? Até quando, né? Qual é a escolha? Essa pergunta é a nossa pergunta, né? E é o nosso grande desafio. Eu estou no barco errado. Estão todo mundo perdido. É pela força da nossa busca, diante dessa dificuldade, é que nós até abrimos espaço para obter do alto respostas. Porque é algo que envolve uma angústia, que não tem essa angústia em alguns setores da vida, tá? Em questões maiores ou em questões menores. Quando você colocou aquela questão, eu quero ser puro, eu fiz uma relação com aquele momento que o ladrão falou com Jesus, lembra de mim quando tinha meu rei, né? Jesus respondeu, hoje estarás comigo no paraíso. Eu penso que é isso, quero ser puro. Então, quer dizer, essa questão minha agora, ela já comecei a definir essa linha divisória a partir do momento que eu decidi a enfrentar essa questão. Seria por aí? Tá. Mas essa questão, muitas vezes, da angústia, tem a ver com, vou voltar à pergunta anterior, dessa angústia aí, até quando, e vou segurar isso, de que forma? O que acontece é que, lá atrás nós também estudamos, renovando atitudes, que nós transformamos as propostas sociais em leis divinas e nos submetemos a elas como se elas fossem padrões decisivos e definitivos na nossa existência. Ao passo que muito daquilo que nós definimos como certo ou definitivo só é um passo no conquista. Então essa questão é a primeira. Então o nosso olhar está fechado. E nós acreditamos e assumimos
uma posição de onipotência frente à vida, achando que a nossa posição é que define a condição do entorno. Se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não sair daqui, ou se eu cair daqui, tudo desmorona. Aí o que acontece? Você desencarna, tem um espaço dominante, e aí volta da ideia de está tudo no lugar. Você fala, gente, eu não fazia falta não, eu era a tal da vaquinha, que deixava todo mundo, né, naquela zona de conforto, lembra da história da vaquinha, né? Precisou ser retirada para que as pessoas se movimentassem e pudessem crescer. Aí você fala, puxa vida, e o que eu fiz pra mim? Nada. E eu continuei o mesmo, intransigente, radical, sabe? Que ficava assim, gente, eu tenho que fazer isso, gente, não sei o que, né? Como se fosse um monitor, né? Do comportamento alheio. Então, esse posicionamento do até quando tem muito a ver com essa estrutura nossa de vaidade da nossa, de vaidade, de orgulho e de prepotência. De acharmos que o nosso posicionamento é decisivo. Quando nós somos apenas uma peça na engrenagem, a vida continua. E nós temos lições nesse sentido o tempo todo. O tempo todo. Então, qual seria, talvez, aqui eu vou deixar o talvez, né? A proposta para que nós tivéssemos um fluxo melhor frente a essa dúvida, que é uma dúvida constante, é um conflito constante que geramos. O que me faz querer esse comportamento? O que eu quero fazer? Hã? Não, mas aí eu já estou evoluída, né? Eu ainda estou no problema. O que me faz ficar nesse lugar que eu não quero ficar mais? Na pergunta do ar. Não é. O que me faz ficar nesse lugar é esse falso conceito, tá? Essa ilusão de que se eu sair desse lugar, nada funciona, tá? E eu vou alterar profundamente a vida dos demais, tá? Então eu não saio desse lugar por isso que eu coloquei no primeiro nome. Vaidade, né? Que mais? Vaidade, orgulho, que tudo está englobado aí. Vamos falar assim, né? A mesma faixa, né? O medo também. Oi? O medo também. Medo. Mas aí, o medo seria uma outra. Quem está com medo não questiona. Quem está com medo fica caladinho. Tipo assim, vou fingir de novo, que eu não estou nem vendo. Tá? Quando nós já estamos na faixa do questionamento, nós já estamos numa elaboração, vamos falar assim, mais ativa. O medo é mais passivo. Então deixa eu me recolher aqui, para eu não comer o risco. Tá? Seriam formas diferentes. Por isso que eu coloquei aqui para nós, talvez os elementos fossem esses. Porque eu vou perder esse papel e essa importância no contexto. E olha só, o que eu vou definir? A primeira coisa que eu estou definindo é todo tempo, eu estou a bobeira, na situação, porque está achando que eu estou para definir. E já estou definindo de outras formas. Tá? Então, esse tempo é um tempo que passa pela capacidade de olhar. Então, a sugestão, depois eu vou te passar a palavra, tá, Beth? Eu já tenho que ficar noutra faixa, mais à frente. Eu já estou no problema. Então, vamos imaginar. O que me faz, vamos falar assim, um emprego. Por que eu continuo nesse emprego? Tá? O emprego onde eu não sou respeitado, não sou valorizado, onde eu ganho mal. Então, uma série de coisas negativas e que, na verdade, estão sugerindo o quê? Mudança. Mas por que eu estou nesse emprego? Aí, o que me faz? O que eu quero? O que eu quero ficando nesse emprego? O que eu quero ficando nesse emprego? Ficar de vítima? Ficar de vítima, pode. Também recebe de novo para você encerrar. Aí, Fazer um emprego e vou achar outra, por exemplo, fazer um emprego pior. Então, o que? Vocês lembram na nossa prece, o que nós pedimos? A questão da fé e da confiança. Tá?
Se eu não tenho capacidade, vou me habilitar. Por que eu estou nesse emprego? Porque eu acho que eu não tenho habilitação, que eu mereço isso mesmo, ser maltratado. Estou achando que estão fazendo um favor de me pagar esse tanto, porque eu não correspondo a esse tanto que eles pagam. Aí por trás Então, pode ser a autopunição. Então, nós teríamos de avaliar no contexto o que me faz ficar na situação. Quer continuar. Quer continuar o quê? O que eu quero continuar? Ele está fazendo. Pois é, acomodação. E o que é? Acomodando. Então nós teríamos uma série de respostas para por que eu estou nesse lugar, por que eu permaneço nesse lugar. Primeira resposta. É sobre essa pergunta dele, e pode desdobrar duas perguntas. O que não me faz sair desse lugar e o que me faz sair desse lugar. O que não me faz sair desse lugar é devido à força do hábito. Então, Tomás de Aquino fala que o hábito é uma segunda natureza. E a pessoa está sem vontade de desativar aquele hábito. Agora, o que me faz sair desse lugar é a força de vontade, graças ao impulso de renovação que a gente já abraçou. E aí, então, a gente vai desativar o hábito pela prática do bem e aí consegue sair dali. Então, o braço profissional é a síntese do tratamento, né? O que é que nos mantém nesse lugar? É uma força centrípeta, onde eu me coloco como centro, vítima, acomodado, incapaz, sei lá o quê. Mas com essa índole, que é o meu jeito de ser, essa segunda natureza, que esconde de mim os meus potenciais, tá? Eu acredito que eu sou aquilo, esconde de mim os meus potenciais. Mas a lei da evolução ativa uma força centrífuga. E nós temos que saber disso. Esse seria um movimento necessário, indispensável, curativo para a nossa cura. E qual é o elemento que promove isso? Então, quer dizer, já respondi, aí eu preciso saber o seguinte: o que eu quero? O que eu quero? O que eu devo fazer para conquistar aquilo? Não tem habilitação? Vou estudar. Ou vou fazer um novo curso, vou fazer contato com os meus dons. E uma série de movimentos íntimos para que eu possa crescer. Mas aí tem a visão da vida. E a visão de que nós somos construtores do nosso destino. Mas construtores do nosso destino significa que está tudo por nossa conta, não, tá? Está tudo por nossa conta? Na ordem universal. E a lei de interdependência? Aproveitar o movimento de oportunidade. Exatamente. Então a gente tem que estar na vida, tá? Tem que se posicionar na vida e seguir o fluxo da vida. Então, aquele filme, acho que é Máquina, é um de robô. Tem lá uma hora lá do filme, não sei se você viu, ele ficava uma mensagem muito interessante. Estava um movimento lá de dificuldades, porque a proposta era de não mais consertar os robôs velhos. E aí, um lá propõe para o filho que você tem que olhar o que é a necessidade do momento, para você se contextualizar. Então, o que precisava? Precisava de um mecânico para poder operar? Não vou fazer isso. Então, só faz isso quem olha para a vida. Quem está só fechado em si mesmo, não consegue perceber a vida. Para ir no fluxo da vida. Se eu, aqui que nós começamos no início, se eu quero, daquilo que é do meu padrão, minha chance de integração com a vida será muito pequena. Imaginemos uma situação, todo mundo aqui está preocupado com a evolução, autoconhecimento, desafios a serem crescidos, assim, superados, né? A serem superados, transformação de comportamento. E para que estudo? Porque a gente quer ser feliz, não quer? Nosso objetivo não é esse? Nós queremos ser felizes, viver melhor. Nós queremos viver melhor. Aí imaginemos que todos nós nessa fase de busca, e nós estivéssemos aqui só falando de quê? De elementos pessimistas. O que ia acontecer com a nossa reunião?
Uma tragédia. Não, no mínimo, ela deixaria de atender mais tão cedo. Porque ele tem que ter um momento de possibilidade de propósito, gente. De possibilidade de propósito, sabe? De evolução. Então nós vamos falar o seguinte, não, aqui vai ser um lugar de muitas aumentações. Somos imperfeitos. Não tem jeito, tá certo? E isso seria a angústia do derrotismo. Porque se existe aqui uma angústia, que é a angústia da melhora, que para isso aqui retratou para nós a angústia da melhoria. Tá? Uma angústia. O que eu faço para melhorar? O que eu faço para melhorar? Fico ou saio? Mantenho os meus hábitos ou renovo os meus hábitos? O que eu posso fazer diferente? Essa seria a angústia, o conflito, a dúvida. Mas essa é uma dúvida saudável. Quando eu me coloco dentro de um plano real. Porque ficar no ideal não dá. Porque a angústia da melhoria é o conflito entre o eu real e o eu ideal. O ideal é ser espírito puro. O ideal é esse. Todos nós temos esse ideal. Mas é um ideal que vai acontecer dentro de sua existência. Mas antes disso eu vou brilhar. Passa nada. O que acontece? Tá certo? Então, isso ele dá uma angústia da melhora. É o grande conflito. Nessa angústia da melhora, nós podemos ultrapassar e esticar o braço. Esticar o braço. 22. Então disse o Senhor Deus, este o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, então também eu já estiquei até o braço, você viu, né, gente? Foi nisso? E tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, né? Então, esse movimento, esticar a mão e você vê que a ousadia é grande, né? Estica tudo para poder chegar lá, né? Para poder pegar na árvore da vida. Então, esse movimento é que muitas vezes nos tira do real e nos projeta no ideal, tá certo? Que é viver eternamente. Nosso ideal é viver eternamente. Bom, conflito de melhoria. Nós podemos ficar nesse ideal lá na frente ou paralisarmos o medo como ela trouxe. Nessa paralisação do medo, nós teríamos um componente que não cabe dentro da visão da definitiva, que é o derrotismo. Tá? O derrotismo não cabe, tá, para nós. Então nós precisamos aprender a lidar com os nossos erros de forma mais positiva. Lidar com os nossos enganos com mais aceitação. Aceitar o erro não é promover o erro. É admitir que nós estamos sujeitos a escolhas que por vezes não são as melhores. O limite é o reconhecer que não se é assim, tá? Nem a gente pode mudar a partir do momento que a gente quer. Sem dúvida. Estamos assim, estamos nessa faixa. O nosso ser real, ele tem todos os potenciais do meu ser ideal. Mas ele vai realmente manifestar isso no ser. Beth, por favor. Você estava dando uma projeção já de quais seriam os movimentos todos amarradores. Isso, por isso que é isso. Meus pais, de maneira geral, nós fazemos. Nós fazemos tudo com a consciência de Deus, com o positivismo de Deus, com a compreensão do nosso real. Se nós tivermos isso, nós podemos começar a estar fazendo porque todo homem tem um homem. Então, não queremos pagar para que o outro seja igual a falar. Nós sabemos que vamos morar uma kitnet. Então, nós temos que estabelecer isso de uma vez. Se nós companheiros na universidade, a experiência da vontade, do desejo, há um espaço muito
alegria, poesia e vontade. De vontade que você tem que morrer no estado. Materiais e materiais. Você tem que ter discernimento ao considerar o encontro, e nós temos que dar o melhor de nós. E saber qual que é o nosso objetivo. Porque nós somos criados para sermos perfeitos nessa vida, pelo menos em outras escolas de educação brasileira. Nós seremos punidos eternamente porque vimos uma gratificação eterna. Essa punição que foi colocada como uma espada na nossa cabeça nos fez ter uma ideia de uma mudança imediata que está pronta para aquela mudança. E quando ele caía, a culpa da mudança não dá vontade de levantar. Mas isso que você trouxe para nós, sobre o pecado original, sobre o meu potencial, sobre aquilo que eu tenho que mudar, e saber quando eu tenho que mudar, eu sei quando eu tenho que mudar, pela reação que eu tenho perante a vida, quando eu estou contrariada, é que pode mudar diretrizes para eu saber quando eu devo começar a fazer mudança. E a palavra, de tudo que você diz, a palavra que me chama mais atenção, para mim nesse momento é começar, né? Nós muitas vezes nos ocupamos, nos preocupamos com o final da história, né? Só que a gente só chega ao final da história a partir do começo, né? Então, qual é a minha proposta, o meu começo hoje? Qual é o elemento que eu vou trabalhar a partir desse desafio, dessa consciência de tudo aquilo que eu já absorvi como sendo o caminho. A palavra é o caminho. Então, o caminho, ele tem que ser trilhado. Essa é verdade, né? Mas está onde está? Então, o caminho, ele tem que ser trilhado e a gente começa agora, né? Agora no instante. Nós podemos começar no caminho. Bom, na semana passada, houve um questionamento sobre o Luiz, né? Que queria saber por que da maçã. As coisas, hoje nós vivemos em família, né? E essa família, às vezes, traz coisas de vidas anteriores. E elas colocam em alguns perguntas sobre cada gente, cada momento de culpa. Pode, assim, tentar orientar a gente nesse sentido. Quer dizer, aí já é uma culpa no endereço certo, né? Bem especificamente, né? O nosso desafio na atualidade qual é? Não é o de viver, é o de conviver, né? E quando a gente pensa em conviver, naturalmente nós nos recordamos aquela historinha dos porcos espinhos, né? Os porcos espinhos, você lembra dessa historinha? Aqueles que não conhecem, não se recordam, rapidamente, na era glacial, né, o frio terrível, e todos morrendo, porque o frio era intenso, e uma comunidade de porcos espinhos resolveram que se eles ficassem bem juntinhos, eles poderiam sobreviver. E aí nessa aproximação, bem pertinho, né, gente? Dá coisa boa, né? E aí eles sobreviveram. Mas quando passou a era glacial, o que aconteceu? Eles estavam tão feridos e tão machucados que o que aconteceu foi que, junto com o sentimento de, vamos chamar de gratidão, já, pela sobrevivência, surgiu um sentimento profundo de mágoa e ressentimento. Por quê? Aqueles que estavam mais pertinho eram os que tinham mais machucado, mais maltratados. Então, era esse conflito, um conflito muito grande.
um conflito entre a gratidão, o amor e o ressentimento, essa mágoa profunda por tudo aquilo que havia sido vivido naquele momento de escravidão. Então, o que eles aprenderam? Quando o frio voltou, eles perceberam que juntos eles sobreviveriam sim, mas que era muito importante guardar limites de segurança. O que é limite de segurança? Saindo dessa parábola, não é? Saindo dessa parábola e absorvendo o sentido desse limite de segurança. Seria nós conseguirmos nos relacionarmos com os outros sem perdermos a nossa identidade, o nosso espaço nessa linha de segurança, para que na troca de calor, que é uma troca, sistema de interdependência que nós comentamos aqui anteriormente, nesse sistema de interdependência pudesse ocorrer troca, sobrevivência, podia até nem ser tão caloroso, tão quentinho, mas com menos maltrato. Então isso é algo a ser aprendido. Conviver pede respeito. Respeito é a palavra básica. Quando surge essa invasão do limite do outro, nós estamos desrespeitando. É nosso dever respeitar a individualidade do outro, respeitar o querer do outro e respeitar, acima de tudo, a capacidade do outro. Porque nós queremos fazer uma nova forma de ser, criando novos hábitos, a gente fica querendo que os outros também sigam esse mesmo caminho. Jesus, como imperador por excelência, qual foi a proposta? Ele ensinou, visualizou, deu parábolas para que cada qual apropriamos no seu tempo próprio, mas o que ele fez de mais efetivo e mais profundo foi a identificação. Então nós precisamos aceitar que o outro só vai fazer se ele quiser, se ele tiver, vamos falar assim, sintonizado com a lei de desejo, se escolher por ele. Se ele escolher, não é com a gente. Então essa culpa, muitas vezes, quando a família não dá certo, seria tudo igual e um agitado. Descambou com um comportamento que é completamente assim, gente, de onde foi que tirou isso? De onde foi que tirou isso? Uma coisa é falar, né? Mas nós temos que falar para escutar. Assim, gente, eu dei o melhor que eu podia. Aí que é nosso verdade. Eu dei o melhor que eu podia. Eu fiz o melhor que eu sabia. Agora, se não funcionou aqui, a história é outra. É fruto dessa individualidade que o outro é. E que eu não vou construir a evolução do outro. Eu não vou. O outro ele vai construir como escolha. Então nós muitas vezes entendemos o convívio familiar de uma forma muito, acho que também arrogante, sabe? Achando que nós somos o Deus da história. Porque nós já despertamos que a vida continua, que os nossos valores são os melhores, né? E que tem que ser do nosso jeito. Quem falou que o nosso jeito é melhor? Às vezes nós somos tão constrangidos ou tão respeitosos com os outros em função da nossa forma de pensar. Daquilo que nós queremos. Então a questão familiar é um desafio. Mas é muito importante essa reflexão. Existem livros, essa questão, né, do convívio, do viver em família, tem sido um desafio tão grande que tem até obras que trabalham especificamente no assunto. Tem um que é uma coletânea, SOS Família, tem um receita aqui, ó, desafios da vida familiar, tá? Então são muitas obras que mostram para nós qual é o pensamento espírita, tá? Em relação a essas questões. E o que nós temos observado nesses estudos, que muitas vezes temos feito, é que nós precisamos ainda reformular muito os nossos conceitos em relação. Não, mas assim, reformular os nossos conceitos, que nós ficamos muito presos a uma série de regras que foram definidas e ficamos esperando que aquilo que foi definido como regra aconteça. E não acontece, porque cada um é um.
Então, quer dizer, eu faço uma projeção, eu quero uma família com 5 filhos, um vai ser médico, o outro vai ser engenheiro, o outro vai trabalhar no comércio, antes não era assim, um vai ser padre, né? Era tudo definido, e um vai ficar solteiro, né? Ainda tinha isso, parece definido. Por que eu ia ficar solteiro? É quem ia cuidar dos pais fazer isso. Os papéis eram todos definidos, né? E olha só, respeitava o querer, o dever, a escolha do outro? Não. E nós já caminhamos, nós já temos muito a caminhar nesse, né? O que é realmente viver em família? Hoje nossas famílias são diferentes, né? No desenho, desde os livros que a gente fica estudando, porque na evangelização a gente tem que trabalhar a família, né? Então, as famílias diferentes, os desenhos dessas famílias diferentes, família que é o pai com a filha. Por quê? Porque a mãe abandonou, não, aqui. Então, o pai e a filha. Outras famílias, que é a criança e os avós. Cadê o pai? O pai sumiu, nunca nem assumiu. Cadê a filha? A filha está no exterior, se preparando. E os filhos estão lá na família. Então, são famílias tão diferentes hoje que nós temos que pensar muito. Teve um desenho que era o menino, a avó e o cachorro, era a família. Desenho da família, tá? O menino, a avó e o cachorro, era a minha família. Quer dizer, quando nós buscamos lá atrás na Idade Média, como que eram os desenhos da família, que eram retratados? Os servos eram incluídos como componentes da família. Antes, as crianças não eram incluídas nos desenhos de família. Só os adultos que eram. E na hora que crescia, sabe como fazia na Idade Média? Aí mudava de castelo, ia para a casa do tio. Porque na casa do tio não ia ter a proteção dos pais. Ia, você sabe o que lá? Ia aprender a vida no outro castelo lá, para ver como é que era a dinâmica. Olha só como está mudando. Então, viver em família tem sido um aprendizado cheio de transformações. E aí nós estamos encontrando cada dia um passinho melhor e diferente. Mas voltando ao pecado original, na semana passada, o Luiz questionou sobre o porquê desse fruto, né? O meu do fruto. O fruto que era o quê? Poder fazer uma maçã. O fruto proibido, que era a maçã. Eu achei que era o fruto da mentira. O fruto da mentira? Deixa eu ser. A mentira sobre nós mesmos, sobre entender identidade, como a política. Nós não somos a nossa realidade, isso é mentira a respeito de nós mesmos. É a única verdade de Deus. Então Deus não é até onde Deus. Tá. A única verdade de Deus. A única raça da verdade é Tá. e que não foi comido um fruto, foi uma árvore inteira. Ou todas as árvores da Ela está vendo? Como que é, né? O trabalho tão tentativo, a gente ficar, né? Eu vi também mencionado aqui, naquela simbologia que Deus da Do pentagrama? Ah, para chorar, né? E falando o que sobre o pentagrama? É que a estrela, né? Isso, da magia. Um bote. Hã? Um bote. Não, a estrela da magia, o pentagrama. Mas Emmanuel, quantas vezes você vai definir o pentagrama na gente? Quantas vezes, né? Milhões de vezes que Emmanuel fala que o homem é uma estrela na cultura, né? Né? Está com os pés na terra, vinculado, né, ao espiritual, e que, através dos seus braços, opera um plano integrativo. Então, mas sabe o jeito é isso? Isso assim, cortando a maçã ao meio. Vamos entender como, né? Pega a maçã bonitinha assim, corta na transversal, né? Um corte transversal, tá? Então, aí na hora que faz o corte transversal e vira, aí a gente identifica esse pentagrama, né? Da magia, mas que magia, Emmanuel Campeador colocou como a expressão do real no final presente. E que é o homem perfeito do Da Vinci, né? É isso? Então nós vamos percebendo como que a simbologia está falando do quê? Da relação. Porque a magia é a promoção sem esforço.
a magia, o gosto de mágica. Você passa por uma transformação que você não trabalha aquilo, você recebe por outro meio, não é? Seria aquilo que você falou. Essa seria a distorção da magia, né? Essa seria a distorção da magia. Porque aí nós podemos sair da magia e passar para a alquimia. Qual seria o movimento da alquimia? Não é a transformação em tudo, de tudo, em outro. Tá? Mas o que é isso? Isso seria uma declaração inicial que existe ouro em tudo. Existe algo precioso, o mais precioso em tudo. Então o trabalho da alquimia, da transformação, seria promover a manifestação do ouro interno. Tá? Não tem isso. E olha que na alquimia tinha que ir pro cadinho, tinha que ir pro alto forno, tinha que pôr uma série de substâncias ali para obter a transformação. Então não é um passe de mágica, não. Tipo, o príncipe existia, Não. Eu estou falando da magia da transformação, tá? Eu estou falando dessa, que seria a proposta, e não as distorções que acontecem mas no não Brasil. foi a distorção de Adão e Eva, que eles queriam se beneficiar de algo que já estava pronto. Esses são pecados de Deus. Então vamos lá. Não quer falar, na verdade, Deixa Maria Helena falar o que está na minha primeira, que depois eu falo da marcha dela. As coisas ressentidas, as coisas determinadas, responsabilidade. Se não está pensar com uma outra estrutura, que não foi mencionada, isso é um chão de poder. O chão que fez a Eva parar na presente, pensar e finalmente perder essa emoção pelo alto querer, ao excesso de ser novamente no desejo, e ela se rompe, pede a essa Você fala de um piso, né? É de um piso. Esse piso, ele é pessoal também. Ela não serve de cada qual. O piso da Eva era diferente do piso de Adão. Ao passo que o piso da serpente era diferente do piso de Eva. Então, sem dúvida, esse lançar mão, como foi comentado, né? O querer fácil, né? Esse querer fácil é sair do próprio piso. Tá? Aí eu caio no plano da ilusão, de achar que só é um menino voador. Você já viu o menino voador como é que é? Pura tristeza, né? Porque eles acham que eles podem tudo. E vão morrendo, né? E corre pra cá, e corre pra lá. E eu digo, nossa, né? E é desse jeito. Então, tinha uma etapa. Então, por isso que é mais ou menos esse ponto. Então, o Adão seria um recurso interessante, porque não é o piso próprio dele. Ele ainda não tem uma base própria. Ele está lançando mão nessa base do andador, né? Vocês imaginam que ele só fala da realidade própria, né? Então, eu quero dizer uma coisa tão diferente agora pra frente. Mas o andador também é isso. Um outro piso que não é o dele. E o menino que era no andador, você já viu que ele fica na pontinha do pé? Na pontinha do pé. Nem que você pôr o pé no chão. Então isso é mal. É péssimo. Não é péssimo. Agora, em relação à pergunta que ele lançou sobre o momento dessa mudança, quando a gente está insatisfeito, com a proposta que você colocou agora. A gente está querendo queimar a etapa. Se eu estou satisfeito e eu proponho uma mudança de algo que ainda não alcancei por circunstâncias, e daí eu vou avançar naquela medida mais fácil, de um fator mais vantajoso, vamos dizer assim, na vida. No propósito de crescimento espiritual, ou mesmo material. Aí eu fico um pouco confuso em relação a isso. Qual seria o Tá. Então nós teríamos de dizer o seguinte: eu gostaria de dar conta, desculpar porque vivo na faixa do I. Jesus nos ensinou algo importantíssimo na oração do Pai Nosso, que foi trabalhar a
capacidade do perdão, né? Do perdão. Então, nós devemos incluir como componente libertador o perdão, porque só a partir do perdão em relação aos meus enganos é que eu posso construir essa nova realidade em termos de hábitos. Porque é construção também. Então nós teríamos, antes de chegar ao final, sanear essa culpa. Tá? E o saneamento da culpa para uma construção diferente, antes de chegar na construção diferente, eu tenho que, como se fosse, lavrar a terra. É a transição dos outros pisos. Eu tenho que lavrar a terra, porque o que eu vou colocar nesse piso? O que eu vou colocar nesse piso? O piso é o mesmo. O piso transforma. Então, se eu não coloco o perdão como um componente, eu vou ficar fechada no monoideísmo fragmentado. Então, eu não saio da situação. Não consigo sair da situação. Dentro da culpa que ele falou. Não se quer que a vida nos Jesus, no lado do trabalho, no meio espírita, na sociedade. Então, eu preciso primeiro entender, gente, nossa, realmente foi horrível, foi péssimo isso que eu fiz. Mas e agora? O que eu posso fazer diante disso? Então, a aceitação e o perdão como um componente importantíssimo, fundamental. Eu tinha até... Esse perdão está mais relacionado ao auto-perdão? Auto-perdão, estou falando de auto-perdão, tá? Eu estou falando do auto-perdão, dentro da percepção da sua vulnerabilidade, tá? Dos seus limites, dessa humildade mesmo. Então, aqui nós teríamos, aqui, ó, Jesus, o amor não julga, condena ou pune. O amor convida a renovação de atitudes, não usar. Vá e não peques mais. É o que nós comentamos em termos desse termos originais. Quer dizer, nós temos que inovar o erro, porque ficar repetindo o erro significa falta de compromisso com a nossa evolução. Fato que constitui o convite ao auto-perdão. Responsabilizar-se pelo erro. Responder pelo erro. Isso foi meu mesmo. Esse erro é meu. Apropriar a parte que te cabe na história. Arrepender, se nós já trabalhamos demais na dinâmica do processo de ficar fechado no remorso. Aprender a lição que ele proporciona. Ele que? O erro. Que lição que ele trouxe? Ficar bem firme com a lição para que o aprendizado seja um elemento que funcione como antídoto para novas situações. Porque você não aprende com ele, não tem sentido. E evitar repetir o erro novamente até gente, internalizar o acerto. Até internalizar, porque não é só para despedir, não. Porque existe o automatismo que puxa para repetir a ação. Quando você vê, você fala, não, eu achei que eu já tinha saído dela. Aí vem aquela emoção e você faz igualzinho que fazia lá atrás. Tá? Trabalhando para internalizar o acerto. A respeito do aprendizado do erro, a gente não poderia considerar o erro como educativo? Com certeza. Esse é o elemento. É o elemento. O ativista tem com ele e o pessimista sofre com ele. Exatamente, faz isso. A forma como você lida com a vida, né? Tem um trabalho do Rubem Alves que ele cita, ele sempre cita autores, né? Então ele fala que o otimista, ele trabalha em função daquilo que ele espera. Porque o momento é um momento de esperança, né? É um momento onde você tem que acreditar que algo de bom vai acontecer. Então acreditar que mesmo nesse erro houve um ganho, houve algo positivo. E decidir se esse erro ou essa situação desagradável te destrua ou se você aprenda algo com a situação positiva. Mais alguém?
E a questão da culpa é, você tem que aprender a se desculpar. Já que não trocar de desculpar. Diga. Esse às vezes ele vai ser monarca, você vai estar ali no seu foco de visão para ver se você vai voltar a gente nele, né? Essa tentativa de melhora também, às vezes com esse foco próximo, de visão, não precisa. Isso. E tem que ter essa clareza, né? Então, Mesmo que tendo essa visão, o homem velho, está presente na nossa vida. Se a vigilância não for constante, você vai repetir a galera que está usando. Exatamente. Você tem que saber que você vai repetir. Você não vai Não é saber que vai repetir, nós estamos falando assim. Se você pode repetir, mas se repetir, você tem a chance de trabalhar mudanças para não repetir. O ar-condicionado, são pré-condicionado, às vezes uma resposta, às vezes uma pressão. Então, automático, quando eu percebo, eu já mudando, você nem vai pensar. Então, eu tenho que particularmente vigiar o que detona essa minha reação negativa. Exatamente. Eu me afasto dos pontos que detonam a minha vigilância. Por exemplo, perder os óculos, Então, eu chego a tocar o guarda-casa, guarda-comida, guarda-óculos, para eu não para eu não detonar minha vida. Aí desespera, né? Gente, então é isso mesmo, nosso desafio é constante. Mas nós estamos vivendo uma época muito significativa. E como o nosso estudo envolve conhecer um pouco do horizontal, até para entender o sentido, né, espiritual, a proposta simbólica, de tudo aquilo que foi entendido, o Luiz havia comentado a questão da maçã. E como foi que o fruto virou a maçã? E nós sabemos que a construção do entendimento, ele vem acontecendo a partir de uma construção dos homens. Os homens vieram construindo. A Jana pesquisou, e o nosso não pesquisou aí para nós, ele vai falar para nós quando foi que a maçã virou o fruto. Tá? Só você concorda com essa pesquisa, que no plano do universo, no plano da vida, nós estamos vendo a revelação. É um engano com relação à realidade suprema. Sem dúvida, mas então aí quando foi? Tem um plano. Nós sempre temos um plano, né? Quando a gente estuda o pretérito lá, os magos, a gente, quando foi que eles passaram a ter os nomes que eles tiveram? Gente, está escrito lá? Não está escrito. Mas eles têm nome, não tem nome? Tem nome. Isso, alguém pensou isso em algum momento? Pensaram isso no século XVII, falando em inglês. Né? E aonde Jesus perguntou Adão, onde está? Então, quer dizer, e a maçã? Só conta para nós, quando foi que a maçã A maçã. Bom dia. Não sei, se até de pouco não há como questão de Agora tá bom. Gente, está falando para todos, né? E a época é época de desejar paz, que é a época do Natal, né? Antes de falar na maçã, me permita a gravata séria, me permita, Lenise, falar da culpa aqui, ficou um ponto que eu gostaria de passar para a evolução. Nós estamos estudando a evolução e se nós não nos livrarmos de uma culpa, nós não vamos evoluir. Em hipótese alguma, evoluirá. E a culpa sempre é muito importante. Então, eu sugiro a cada um que a partir de hoje procure a sua culpa. E nós todos trazemos uma culpa
que nos atrapalha essa evolução, nos atrapalha até mesmo a vida ou a convivência nessa encarnação. E a gente falou em todos os problemas da vacina que essa culpa gera. E ela, se não for controlada, ela vai também para o campo da saúde. Então a culpa, às vezes, nós trazemos, sem saber qual que é, nós trazemos de vida no passado. Então tem pessoas que gostam de estar acomodadas com uma demissão. Por quê? Ela traz alguma culpa de uma ação numa vida passada que não deu certo e agora sugere que ela sempre quer. E ela fica então curtindo o seu cantinho. Tem pessoas que falam assim, deixa no meu canto, é muito melhor. É porque ela não quer se livrar da culpa. Ela não se livrando, ela não se evolui. Agora ela esquece que, se ela não livrar-se da culpa, ela vai entrar em depressão. Da depressão vai para uma doença. E as doenças podem ser as mais variadas. Às vezes até algum defeito físico já vem na pessoa em razão dessa culpa anterior que ela não se livrou até na encarnação passada. Então estou lembrando de dizer isso porque o Cristo aplicou demais essa questão, explorou muito a culpa para fazer as suas curas. Todos aqueles que o procuraram para ser curados eram exatamente aqueles que estavam se auto-perdoando. É uma coisa muito fácil perdoar o Laísa, né? Sim. Me ofendeu, eu perdoei. Agora eu pergunto, se eu não perdoar, como vai ser a situação dele? Se ele não se auto-perdoar, ele vai reclamar. E eu estarei com a minha culpa, né? Entendeu? Mas então o Cristo fazia muito isso. Você lembra a história do cego de Jericó? Que ele falou, Jesus, o que Jesus fez? Ele falou assim, o que você quer? Quando ele falou, o que você quer? Ele deu a ele a oportunidade de se livrar da culpa dele. Ele falou assim, eu quero ver. Eu quero ver. Então quando ele se perdoou, ele falou, então você vai ver. Mas falou com ele o quê? Meus pecados serão perdoados. Então por isso que Jesus falava que os pecados serão perdoados. Por quê? Porque ele já ouve o auto-perdão. Então ele vai se curar e nós vamos ao auto-perdão. É muito interessante isso. Eu a gente leu aqui também, falando assim, vai e não torne a pecar. E não volte a pecar. Se voltar a pecar, volta a ser volta a doença. Muito interessante. E é por isso também que eu Cristo afirmava, é uma afirmação que às vezes a grande maioria não entende. O amor cobre a multidão de pecados. A gente às vezes tem que essa multidão que está aqui. Não é a multidão dos nossos pecados. Só através do amor, eles serão cobertos através do auto-perdão. Muito importante. Muito importante. E a sugestão do Natal, nós vamos descobrir a culpa e exercitar o auto-perdão para se livrar de evoluir. Né? Mas, a reforma é importantíssimo, né? Mas, o negócio é maçã, né? O negócio é maçã. É o seguinte, então surgiu a dúvida da semana passada a respeito da maçã. E se nós formos atentar para a Gênesis, não fala em hora nenhuma de maçã, né? O que ele falou, porque aqui quando você vai abrir a Bíblia, disse a serpente a Eva, é assim que Deus diz, não comereis do fruto da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Só falou, não falou lá. Mas então, nós já nascemos sabendo que o fruto do paraíso, o fruto oferecido a Eva foi a maçã. Agora, por que maçã? Né? Então, vamos fazer uma pesquisa e eu vou ler para vocês para ficar mais fácil. Né? É importante ressaltar
que a maçã é proveniente de uma árvore, elemento simbólico em várias culturas. Devido ao fato de suas raízes mergulharem no solo e seus galhos voltarem-se ao céu, é considerada como representante das relações entre a Terra, que é o microcosmo, e o céu, que é o macrocosmo. Tem o sentido de centro, e sua forma vertical faz a árvore do mundo ter sinônimo de eixo do mundo. E está também relacionada à cruz da redenção, que na iconografia cristã é representada como a árvore da vida. Sua verticalidade também liga-se à ideia de escada ou montanha. Vários deuses da mitologia grega são associados à árvore. Júpiter está associado à azinheira, Baco à videira, Apolo ao louro. No Apocalipse, a árvore da vida frutifica 12 vezes, dando um fruto a cada mês. Está no capítulo 22, versículo 2 e 23 e 28. Então, esse é um símbolo de renovação cíclica. A sabedoria representada pela árvore também provém do sofrimento. Deus disse a Adão que se comesse da árvore do conhecimento iria morrer. Em Gênesis 2, 16 e 17. O que significava que, ao adquirirem a capacidade de discernimento, os humanos passariam a ter uma vida de tribulação. Assim, Adão e Eva comeram do fruto proibido e adquiriram o livre-arbítrio com seus atos, mas perderam a imortalidade e foram expulsos do Éden, passando a enfrentar vários tormentos, como a necessidade do trabalho para a obtenção do seu sustento, com suor do rosto e as dores enfrentadas pela mulher no parto. Outro símbolo associado à árvore e também à maçã é o coração, órgão central do corpo humano e simbolicamente centro do homem e do mundo. Para Santo Agostinho, o coração é o recipiente do amor divino e os homens devem procurar o conhecimento através do amor. O coração é o rei do corpo, pois sem ele não há vida. Pode-se, por isso, fazer uma analogia entre o coração e o monarca, considerado na Idade Média essencial para o bom funcionamento da sociedade. Daí o título: o rei morreu, viva o rei. Monarquia era considerada nesse período como forma ideal de governo. Na mitologia grega, a maçã ocupa também um papel importante. Pode ser um elemento desagregador, como o pomo da discórdia atirado pela deusa Hélice, com a inscrição a mais bela, que levou à disputa entre as deusas e, consequentemente, à guerra de Troia. O pomo também pode significar um atributo dos deuses, como as maçãs de ouro do jardim das Hespérides, originalmente um reino do além, guardado por um dragão. Para os povos germânicos, a maçã também significa a imortalidade. E durante o período medieval, outras frutas também foram associadas com o pecado original, como a uva e o vinho. A figueira na Grécia era consagrada a Atena, e seus frutos sagrados não podiam ser exportados. Em Roma, possuía um sentido erótico e era associada a tríago. E estão vendo que o porquê que a maçã chamava a atenção, né? Sempre chamou a atenção. Mas quando que a maçã passou a significar o fruto do jardim do Éden? Foi a partir do século XIII. A maçã passou a ocupar o principal lugar no fruto proibido. Por que escolher a maçã? Porque antes era a uva. E a uva era uma fruta em grande abundância em várias regiões europeias. E daí a substituição pela maçã por motivos econômicos. Um exemplo da relevância da vinha é a sua constante representação nos calendários, associada às atividades agrícolas, estampada nos meses de abril, a corda da vinha, setembro, colheita, e outubro, a preparação do vinho. Então, se fosse a uva, seria antieconômico. E ninguém se pessoa ia associar o vinho e embriagem aos frutos proibidos, né?
Então, ficou sendo a maçã. Mas, depois de toda a pesquisa, que ela também pesquisou, deve estar sem dúvida. Por que a maçã? Por que a maçã chama a atenção? Em todos os povos, a maçã estava sempre associada a esse lado negativo. Sempre associada a uma coisa proibida. Por favor, né? Não seria a hora da gente raciocinar. A irmã Lívia mandou uma questão muito procedente a respeito da mentira a respeito da maçã. E na verdade é a fruta mais mentirosa que tem. Na minha concepção é a mais mentirosa. Porque é a mais bonita. Você vê uma no sacolão, é a que mais chama a atenção. Tem maçã argentina, tem maçã brasileira, tem uma mais verdinha, tem maçã verde também. Tem umas que são maravilhosas, nas quais a gente abre, parece isopor. Não é isso? Então a fruta que engana. Ela sempre engana. Quem não conhece maçã e chega assim, acha que é uma fruta suculenta. Você é interessante, tá? Suco de sal, né? Suco de maçã, insosso. Então, na minha concepção, é realmente o produto do engano é a maçã. Chama a atenção, né? Ela convida, mas raramente a gente vê uma pessoa comer maçã, né? Então, outra coisa, e a maçã é tão enganada, ela engana tanto que ela engana tanto que a gente chupa várias bananas, come várias bananas, uma maçã fácil de ver. Devia tocar a vida inteira. E eu conheço uma casa aí que compra maçã só para passar. Entendeu? Então, não é? Então, na minha concepção, seria por aí a razão da escolha da maçã para significar o fruto do pecado. Isso também a senhora percebeu? O fruto da mentira, levando realmente um engano àqueles. É desilusão. Desilusão total. Desilusão total. Eu tenho só uma dúvida, afinal de contas, é uma árvore do conhecimento do irmão, ou tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do irmão? As duas. As duas. O presidente da Levícia quer que eu fale aqui a respeito do Natal. Porque nós estamos vendo que tudo é simbologia. A maçã foi a partir do século XIII que ela surgiu como estudo do Evangelho. E a semana passada a Lenise estava dizendo a respeito do Natal e revelou para nós, eu não tinha conhecimento, que o 25 de dezembro não é data escolhida. Eu não foi aqui não, foi no outro grupo. Né? Então houve um consenso para que o nascimento de Cristo fosse no dia 25 de dezembro. Porque não sabia efetivamente o dia que foi. Entendeu? E ela falando que Jesus teria nascido onde? Não, ele também não precisa. Você que nasceu, não falou no guardeiro. Ela falou que nasceu em Belém, né? Vocês são bons, não é? Ninguém concordou com o que falar. Eu acho que gostava mais do coração da gente. Não é isso? Então, se vocês concordarem, eu ia falar que há controvérsia. Tem muitas controvérsias. Sabem por quê? Porque perguntemos a Maria de Magdala onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que, na praça de Assis,
Entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. Perguntemos a vida, como se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus? Ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco. Quando envolvido por intensa luz que ele cegou, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Olha o altar. O que queres que eu faça? Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. E João nos responderá. Jesus nasceu no instante em que, chegando ao rio Jordão, pediu-me seu batismo. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: Este é o meu filho amado, do qual pus a minha complação. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Mas perguntemos finalmente a Maria de Nazaré: onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém. Aí nós concordamos, né? Sob as estrelas, que eram povos de luz, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. E para nós, espíritas, quando Jesus nasceu? E se descobrimos que ele ainda não nasceu? Então procuremos fazer com que ele nasça um dia dele, para assim compreendermos o verdadeiro sentido do Natal e verdadeiramente encontrarmos a luz. Que Jesus nasça em nossos corações e que seja sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos falte a esperança e a alegria. Seja nesse Natal, né? É meu desejo. Estou devolvendo as palavras.